Este é um episódio especial de No Princípio Era a Bola, um episódio que nunca pensámos fazer, que nunca desejámos fazer, mas que é da mais elementar justiça que façamos. Há pouco mais de 24 horas caiu-nos brutalmente nos telemóveis a notícia da morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva. As últimas horas foram de estupefação, de incompreensão, até porque não há maneira de compreender uma coisa destas, mas também de recordações e de memórias. E também estamos cá para isso. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Começo talvez por aí, Rui. Acho que tudo o que temos lido sobre Diogo Jota por parte dos seus colegas do Liverpool, que demoraram a reagir, mas que se compreende porque é difícil lidar com isto. Mas todos eles falam de alguém que encarnava perfeitamente o espírito do Liverpool e da cidade de Liverpool até, o que diz muito também sobre um jogador com uma carreira também algo especial. Começou por baixo, não teve formação num dos grandes, mas foi subindo a pulso até chegar a um dos maiores clubes do mundo, não é? Sem dúvida. Antes de tudo, obviamente, as primeiras palavras são para a família do Diogo e do André. Acho que vão ser dias muito complicados, meses, anos muito complicados. Espero que tenham todo o apoio que seja necessário a todos os níveis, porque é muito difícil ultrapassar, no caso dos pais, a morte de 2 filhos, no caso da mulher do Diogo Jota e dos 3 filhos, a perda do pai, nesse caso do marido. É mesmo uma situação muito delicada. Em relação à questão do Diogo, eu não o conheci pessoalmente, nunca tive qualquer ligação com ele, mas sempre a ideia que transpareceu é que era um jogador com um perfil muito incisivo, ou seja, sabia o que queria fazer, sabia para onde caminhar e tinha muito orgulho nisso e tinha muito orgulho no seu trajeto. Curiosamente, estamos a falar de 2 jovens, não é? Que com trajetos, são irmãos, mas com trajetos completamente opostos. Ou seja, no caso do Diogo, o Diogo faz toda a formação no Gondomar, fez testes no Benfica, no Porto, no Braga, no Sporting, não ficou, mais uma vez, por um dos maiores engodos do futebol português, que é ligar-se às alturas e ao físico, nesse trajeto de formação, mas depois salta para o Paços de Ferreira, tem um trajeto no Paços de Ferreira absolutamente crescente, de um momento para o outro. Paulo Fonseca apostou nele, teve um problema cardíaco, conseguiu ultrapassar, e sobretudo a partir daí é sempre uma carreira a crescer, ou seja, está no Paços de Ferreira, consegue afirmar-se como titular da primeira equipa, depois salta para o Atlético de Madrid, de recordar que foi uma disputa com o Benfica e o Atlético de Madrid acabou por contratar o jogador, não fica no plantel do Atlético de Madrid, vem para o Futebol Clube do Porto, talvez do meu ponto de vista tenha jogado menos do que seria expectável, face até às características do jogador e ao potencial todo que tinha, mas não deixa de ser curioso que o treinador, que não lhe deu assim tantas hipóteses no Futebol Clube do Porto, acaba por o levar para o Wolverhampton, e são 3 épocas absolutamente notáveis do Diogo no Wolverhampton. Consegue ser campeão do Championship logo na primeira temporada, consegue ser um elemento nuclear na forma de jogar, muito característica do Wolverhampton com o Nuno Espírito Santo, afirma-se na Premier League, começa a ser chamado primeiro aos sub-21 portugueses, mas fixa-se na seleção principal, e depois é o grande salto da carreira dele, que é conseguir passar do Wolverhampton para o Liverpool e, tal como dizias, tornar-se protagonista. É óbvio que isto para um balneário é também terrível, para a questão
obviamente nada está acima da família, mas isto é uma segunda família que os jogadores têm e não é fácil lidar com uma situação destas, ainda por cima numa fase em que é o início dos trabalhos, mas se nós olharmos para o passado e situações idênticas, ainda que em Portugal, do meu ponto de vista, apesar de mortes como a de Pavão em campo, do Mico Losfera em campo, do Zé Beto num acidente de viação, do Rui Filipe num acidente de viação, nós nunca perdemos um jogador com a dimensão internacional que o Diogo Jota tem. Mesmo para nós, isto é uma situação completamente nova. E isto para um balneário é devastador mesmo. É muito complicado lidar com este tipo de situação. Mas se olharmos então para aquilo que é o passado, vemos que muitas vezes, quer o plantel, neste caso do Liverpool, quer o plantel da Seleção Nacional, que no fundo não é um plantel, mas é como se fosse, porque basicamente a lista de convocados não varia muito. Creio que se vão agarrar muito a esta questão do Diogo Jota. O próprio público do Liverpool, tenho a certeza que o primeiro jogo em Anfield vai ser uma coisa absolutamente estrondosa. E isso é muito importante. Mas também nunca esquecer que é uma espécie de futebolista anónimo, que é o André. O André tem exatamente a carreira oposta ao irmão, ou seja, começa no Gondomar, salta para a formação do Futebol Clube do Porto, faz toda a formação no Futebol Clube do Porto, até à fase final em que vai para o Paços de Ferreira, não consegue afirmar-se na transição para sénior, passou por equipa sub-23, e aqui uma palavra que é muito importante, sobretudo para a anterior direção da Federação Portuguesa de Futebol, por ter criado essa prova, porque deu ali oportunidades. É verdade que o André não conseguiu impor-se, regressou a casa, regressou ao Gondomar, não desistiu e deu o salto para o Penafiel, e a verdade é que, se olharmos para os últimos 2 anos de segunda Liga, foi um jogador que foi importante na equipa do Penafiel e que provavelmente nesta altura estaria a sonhar até com a possibilidade de poder jogar na primeira divisão, poder saltar para o estrangeiro ou manter-se na segunda Liga, porque tinha potencial. É certo que não era o irmão, mas também era sobretudo era um ser humano, e não há perdas maiores ou perdas menores, independentemente da importância que o Diogo Jota tinha em termos de futebol português, ser superior à do André. São 2 perdas muito duras e, sobretudo, são 2 perdas que acontecem com uma conjugação de situações que é absolutamente anormal, mas muitas vezes as coisas acontecem assim, infelizmente. Tomás, havia características muito especiais no Diogo Jota. Era um jogador moderno, por assim dizer, mesmo que não fosse exuberante, sabia fazer muitas coisas bem no métier de ser avançado, por assim dizer. E também tinha uma forte relação com o golo. Nesse sentido, era um jogador muito, muito especial, não é? Antes de mais, obviamente, um desejo de força para todas as pessoas próximas do Diogo Jota e do André Silva. Acho não, tenho certeza que foi a morte de um jogador de futebol e até de um famoso, se quisermos alastrar a coisa, que mais me atingiu e que provocou mais choque mesmo. Até porque o Diogo Jota, sendo um bocadinho mais novo do que eu, tem uma idade relativamente próxima e, portanto, nós estamos habituados a ver, normalmente, ex-futebolistas perder a vida, e isto é uma situação completamente diferente. Em relação à tua pergunta, o Andy Robertson fez um texto muito bonito para o Diogo Jota e diz lá que é o estrangeiro com um lado mais britânico que alguma vez conheceu. E essa frase também acho que pode ser aplicada no plano futebolístico. Claro que ele falou do extracampo, da forma como gostava de dardos, como gostava de corridas de cavalos. Isso também é muito interessante e diz muito sobre a forma como o Diogo Jota se adaptou à Inglaterra, porque ele gostava de estar em Inglaterra, e percebe-se isso pela forma como os companheiros falam de certos aspectos, o Kelleher também, por exemplo. Mas em campo, o Diogo Jota tinha uma técnica muito prática. Era um jogador que resolvia problemas. Aliás, o último golo contra o Everton é memorável nesse sentido, porque sabe onde está a bola, sabe onde está a baliza, trabalha com os 2 pés e arranja uma solução para tirar os defesas do caminho e para fazer o golo. E isso é um pouco o futebol do Diogo Jota. Um jogador que está sempre ligado à ficha, que liga o despertador de toda a gente, com uma atitude competitiva muito acima da média e fora do normal. Portanto, são características que normalmente até associamos à pureza do futebol britânico, uma entrega, um compromisso com a causa de outro mundo, e penso que são características que o definem.
Depois, o Diogo Jota é o meu tipo de pessoa favorita, se é que posso considerá-lo dessa forma, porque estar no Gondomar aos 17 anos e conseguir ainda chegar ao topo, deixar que o trabalho fale por si e construir o seu nome a partir daí, a partir do mérito próprio, do trabalho próprio, é algo que não vemos tanto num futebolista do Liverpool e de altíssimo nível. É uma carreira absolutamente invulgar, que não deixou de ser pautada pela humildade, mas com um lado de competitividade e de ambição, que também terá de existir, porque se não existisse, o Diogo Jota nunca conseguiria ter feito esta ascensão absolutamente brutal. Registro também as diversas mensagens que foram escritas, quer por treinadores, quer por jogadores, amigos, e quase todas são muito pessoais, não são aquelas típicas mensagens de falecimento de alguém. O Arne Slot, por exemplo, que só esteve um ano com o Diogo Jota, tem palavras absolutamente certeiras, eu diria, para uma situação destas. Não é por acaso que os adeptos do Liverpool têm um cântico em que o mote o nome dele é Diogo, não é o nome dele é Jota, é alguém que conseguiu ter um nome próprio, embora o apelido seja também, o apelido, enfim, o sobrenome seja também muito característico, mas para os colegas e para as pessoas próximas, também para os adeptos, é uma pessoa muito próxima de simplicidade, de valor humano acrescentado, e conseguiu conciliar muito bem estas duas dimensões. Uma última coisa que me parece muito destacável, eu estive há pouquíssimo tempo em Anfield e em Liverpool, nos festejos do título e obviamente na ansiedade desses festejos, e há claramente 3 características que são essenciais para se ser ídolo em Liverpool, e não é fazer muitas fintas ou andar, enfim, com roupas de qualquer tipo, não é nada disso, é a forma como reúnem 3 características: a lealdade ao clube, a dedicação ao clube e o sentimento de pertença ao clube. E é por isso que tenho a certeza que nos ecos de Anfield, com a camisola 20 retirada ou não, o nome do Diogo Jota será lembrado para a eternidade. Passou a ser uma das lendas do Liverpool, não pelas melhores razões, antes pelo contrário, mas aquele clube vai sempre lembrá-lo com toda a certeza. Vou pegar um bocadinho nessa ideia que deste, Tomás. O Liverpool é infelizmente um clube que já viveu várias tragédias, que sempre se levantou e que nunca esqueceu essas tragédias, sempre esteve bem vivas. Pergunto ao Rui, mas depois peço Tomás também para agarrar essa ideia, se quiser juntar alguma coisa. Há aqui mais um desafio para este clube, que já provou muitas vezes que não esquece os seus heróis, como o Tomás estava a dizer. E a memória de Jota vai certamente manter-se bem viva em Liverpool. Sim, sem qualquer dúvida. Aquilo que me parece, obviamente, as primeiras semanas, são as primeiras semanas de trabalho do Liverpool, vão ser duríssimas, porque falta um jogador que é relevante para todo o plantel, e tal como o Tomás disse e muito bem há pouco, todas as mensagens, inclusive do treinador e do ex-treinador, que foi quem o contratou, provam quem era o Diogo e a importância que o Diogo tinha. Eu concordo inteiramente com o Tomás, a mensagem do Robertson é provavelmente a mais rica e mostra uma adaptação à Inglaterra que nós desconhecíamos, percebíamos que existia, mas desconhecíamos os pormenores, as corridas de cavalo, os dardos, que são... E digo mais, Rui, não sei, obviamente, quanto tempo duraria a etapa do Diogo Jota em Liverpool, claro, mas estaria ali um futuro capitão do clube, caso continuasse. Eu percebo perfeitamente a tua ideia e concordo em absoluto, mas porque parece que ele tinha claramente imbuído dentro de si todo o espírito da causa do Liverpool. Em relação à tua questão específica, Lídia, eu creio que isto é muito difícil porque raramente acontece e então, volto a frisar, no nosso caso nunca perdemos em vida, não é? Um jogador com a dimensão que o Diogo Jota tinha e custa falar no passado, porque muitas vezes a tendência é claramente para falarmos no presente, porque não há forma de fugir a isso. Mas eu creio que a equipa do Liverpool, tal como a seleção portuguesa no caminho para o Mundial e na presença no Mundial, vai ter o Diogo Jota muito, muito presente. E eu creio que esse aspecto muitas vezes é determinante na forma como os êxitos também se constroem. Eu chamo a atenção principalmente para o caso do Rui Filipe. O Rui Filipe marca o primeiro gol do Penta do futebol
Futebol Clube do Porto. O Rui Filipe foi constantemente falado ao longo do Penta, mas a primeira época do Futebol Clube do Porto, a época de 94-95, é claramente marcada por uma superação por causa da morte de um jogador. E esse aspecto acabou por ser determinante para o Futebol Clube do Porto, conseguindo superar a perda de um elemento que era importante para o plantel, ainda não tinha ganho uma dimensão em termos de seleção nacional e muito menos internacional, porque estamos a falar de há 30 anos e as coisas são completamente diferentes hoje em dia, mas a verdade é que o Rui Filipe não só marca o primeiro golo do Penta, como é claramente a imagem do Penta do Futebol Clube do Porto e sobretudo da forma como o Futebol Clube do Porto conseguiu conquistar esse primeiro título do Penta, porque não havia jogo em que não aparecesse a camisola do Rui Filipe, que os jogadores não falassem do Rui Filipe, que o próprio Bobby Robson, que na altura era treinador do Futebol Clube do Porto, falasse do Rui Filipe, e esse aspecto é um aspecto muito importante, sobretudo quando o jogador tem uma dimensão ainda forte e muito forte em termos daquilo que é os valores do clube, e o Tomás tocou nos três vetores que tornam um jogador absolutamente determinante no Liverpool, e tal como o Tomás disse, e convém reforçar isso, o Diogo, não sabemos quais seriam as opções de futuro, mas eu creio que o Diogo poderia fazer claramente a carreira no Liverpool, estava ainda numa fase em que lhe permitiria ainda dar um salto ainda maior em termos de dimensão, porque tal como o Tomás disse, é impressionante a capacidade que ele tinha no último terço do terreno, quer no Liverpool, quer na Seleção Nacional, a relação E a fácil... forma como marcava gols de cabeça também é Óbvio, interessante. sem dúvida. Não é um jogador particularmente alto, 1,78 m, e Verdade. aparecia muitas vezes no sítio certo. Sim, e saber aparecer Já ao agora segundo... também o primeiro golo desta caminhada para o título com o Arne Slot, o título certíssimo, número 20. é verdade. E essa questão é determinante, porque eu acredito que não vai ser, obviamente, uma temporada fácil para o Liverpool. Obviamente o Liverpool estará na luta pelo título com o Manchester City, que está com uma vontade indómita de recuperar títulos, do Arsenal, que também quer conquistar, de mais clubes que se querem envolver, mas creio que não sairá muito deste trio. Mas eu creio que o Diogo Jota vai ser claramente uma bandeira, quer dos jogadores, quer do todo o plantel e staff do Liverpool, e principalmente dos adeptos. Eu creio que se vai ouvir muito durante a temporada, se calhar ao minuto 20, não sei, estou só a supor, o cântico do Diogo Jota. Acredito que vai ser um elemento muito importante em toda a temporada do Liverpool. Tomás, queres agarrar nesta ideia e completá-la? Em relação a isso, obviamente, será uma novidade completa para os jogadores da Seleção Nacional e, claro, também para os jogadores do Liverpool, que em muitos momentos pode jogar como uma força extra, mas também há outros momentos em que pode, enfim, não quer dizer que os jogadores estarão com essa nuvem presente, mas o que eu quero dizer é que não faz sentido, enquanto adeptos ou enquanto analistas do jogo, esperar que os títulos sejam uma homenagem ao Diogo Jota. Isto é, claro que seria uma homenagem perfeita, mas não é exigível que o Liverpool seja campeão da Premier League e que Portugal seja campeão do Mundial 2026. Sem dúvida alguma. A homenagem ao Diogo Jota é aquela que seguramente os jogadores do Liverpool e os adeptos do Liverpool, e a mesma coisa com os da Seleção Nacional, farão ao Diogo Jota no dia-a-dia, e quando estiverem em campo pode haver, obviamente, e haverá certamente essa homenagem, mas a homenagem ao espírito do Diogo Jota é essa entrega, essa vontade de fazer mais e melhor, não é o título. O título é o resultado final. Claro que sim. Tem muitas dificuldades pelo meio, independentemente desta situação trágica. É lutar até ao fim. Eu acho que é muito aquilo, a mensagem, exatamente. Essa mensagem. Depois, o Liverpool tem esta sorte, mas não é só sorte, de escolher pessoas que conseguem representá-lo. E o Arne Slot, por exemplo, que está ali há pouquíssimo tempo, tem um entendimento de clube e dos jogadores com quem trabalha absolutamente fora do comum. E isso explica a forma como o Liverpool, neste primeiro ano, com o novo treinador, também conseguiu superar-se, não tendo, ao longo da temporada, um nível exibicional estratosférico, antes pelo contrário. Mas há ali um sentimento de união e de espírito coletivo que também faz a diferença e fez a diferença. Muitas vezes, esse lado coletivo agora sairá reforçado, não há a mínima dúvida, mas insisto nesta ideia de que o Diogo Jota deve servir de inspiração pelo trajeto que fez, pelos valores que colocava, não num objetivo, tanto na seleção ou até numa exigência, mais do que um objetivo, de que o Liverpool e a seleção tenham de ser campeões e colocar a fasquia
mesmo lá em cima, só por causa desta situação. Nem o próprio Diogo Jota seguramente iria cobrar isso aos colegas de equipa e aos amigos que fez pelo caminho. Eu acho que o Diogo Jota deve sim ser uma inspiração pelo que representava. E essa, na verdade, é a maior inspiração que ele pode ser para as crianças de Gondomar ou de Paços de Ferreira, para as pessoas que o conheceram noutros clubes e em Inglaterra, quer no Wolverhampton, quer no Liverpool, porque o treinador que o foi buscar foi o Jürgen Klopp, que era conhecido como o Normal One, e o Diogo Jota tornou-se especial também um pouco por isto, por ser normal. E isto dá para muita coisa, cabe muita coisa dentro do ser normal, mas num futebolista de topo manter esta normalidade, e coloco a expressão entre aspas, porque, repito, dá para muitas coisas, é aquilo que o distingue. Ser normal foi aquilo que distinguiu o Diogo Jota. Sim, e é o verdadeiro paradigma do anti-estrela, ou seja, nós sabíamos e percebemos isso ontem, nós sabíamos muito pouco sobre a vida do Diogo Jota, sabíamos que tinha ligação ao eSports e aos jogos, mas sabíamos muito pouco sobre, por exemplo, essa questão da adaptação à Inglaterra, que era óbvia, mas não sabíamos os pormenores, ou seja, nunca imaginávamos o Diogo Jota numa corrida de cavalos ou a jogar dardos, e esse é o lado bonito desta tragédia, percebemos quanto o jogador era amado, o quão era amado pelos seus colegas de equipa, pelos treinadores, e o Klopp e o Arne Slot, que, tal como Tomás diz e muito bem, só está há um ano no Liverpool, e é com ele que o Diogo acaba por se sagrar campeão, tem sobre o jogador, e isso mostra o peso que tinha. Depois concordo, obviamente, com o Tomás. Vão ser, obviamente, meses em que o Diogo será muitas vezes relembrado, mas não se pode exigir títulos, ou seja, no fundo, o Liverpool e a seleção portuguesa perdem um jogador que é importantíssimo, e esse aspecto é um aspecto que é nuclear e nunca nos podemos esquecer disso. Portugal, em muitos momentos, precisou do Diogo Jota a surgir na área da forma como conseguia surgir, fosse em condução em diagonal, fosse a aparecer de forma incisiva como surgia na área, a definir com os dois pés, a definir de cabeça, muitas vezes ao segundo posto, a inteligência que ele tinha a atacar os espaços, que era algo invulgar, e sobretudo há um lado que nós, ao longo do tempo no futebol português, muito provavelmente, isto não é exagero de homenagem fúnebre, é que é difícil encontrar um jogador com o perfil do Diogo Jota, ou seja, o Diogo Jota podia ser avançado centro, podia ser segundo avançado, podia ser extremo esquerdo, podia ser extremo direito, ele era o avançado completo, e não sendo um jogador brilhante do ponto de vista técnico, conseguia esconder as suas limitações com a tal entrega esdrúxula que ele tinha ao jogo, com uma inteligência invulgar a atacar espaços, e esse é um aspecto interessante. Por exemplo, a dimensão física dele, e atenção que dimensão física não é olharmos para um físico robusto, é sobretudo olharmos para pormenores como a velocidade, a aceleração, a própria impulsão do jogador, que eram completamente absurdas. Há sempre uma tendência, e essa é triste, e curiosamente tem muito a ver com a carreira do Diogo Jota em Gondomar, que foi nunca lhe terem dado a oportunidade de dar o salto que merecia, face até ao rendimento absolutamente extraordinário que tinha no clube, é o talento, e nós nunca podemos subtrair o talento neste tipo de coisas, e o talento também passa pela inteligência como percebes o jogo, o entendimento que tens do jogo. E o Diogo Jota surpreendia muito. É isso. Seguramente terão visto o último gol dele, marcado contra Verdade. o Everton. E se pensarmos no Diogo Jota, em abstrato, não é um jogador a quem associamos uma técnica fora do comum. Verdade. Mas depois marcava golos de uma técnica incomum, absolutamente fantástica. É verdade, e esse aspecto é bom ele ser lembrado, e sobretudo, deixa-me só voltar a este ponto, são 3 filhos que infelizmente perderam o pai, não tiveram muita convivência com o pai, provavelmente só o mais velho é que terá algumas memórias mais bem vincadas. Acredito que a menina mais nova basicamente vai crescer sem a referência familiar e sem uma memória para além das fotografias e dos vídeos que existam, mas sobretudo eles têm todos os motivos e mais algum para ter um orgulho enorme do pai que tiveram, e isso é muito importante na forma como irão crescer, e sobretudo, volto a frisar, é muito importante
criar agora uma onda absurda sobre o Diogo Jota e esquecermos que o Diogo Jota e o André, principalmente o André, que é aqui o futebolista anónimo, desapareçam da memória das pessoas e, sobretudo, que acompanhem esta família, porque para os pais perderem os 2 filhos da forma como perderam é absolutamente trágico, é uma coisa inenarrável pensar que não perderam só um filho, perderam 2. Perder um filho já é antinatura, perder 2 é desumano, e é muito importante que não os deixem cair e, sobretudo, que haja um acompanhamento que é mais do que justificável, quer por parte da Federação Portuguesa de Futebol, quer por parte do Liverpool, que eu acredito que não falhará nada a esse nível. Lídia, deixa-me só dizer uma última coisa. Na Academia em Gondomar do Diogo Jota está lá uma frase que até ouvimos muitas vezes e que, enfim, pode dizer também muita coisa, mas é talvez a frase que melhor define a carreira e a pessoa de Diogo Jota. Não importa de onde vimos, mas para onde vamos, e acho que de facto esta mensagem esteve muito presente ao longo da vida do Diogo. Sem dúvida. É uma belíssima e muito merecida forma de fecharmos este episódio especial de No Princípio Era a Bola. Fica também aqui a homenagem e a força por parte da Tribuna Expresso para a família e para os amigos do Diogo Jota e do André. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Muito obrigada a todos que nos acompanharam neste episódio, nesta homenagem, e até à próxima. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.